Olá, meu nome é Pedro Victor Lima, sou formando do curso de Engenharia Elétrica na Universidade do Vale do Itajaí e eu estou apresentando esse trabalho para a disciplina de Desenho Técnico para Engenharia Elétrica e irei explicar alguns fundamentos dentro dessa disciplina de Desenho Técnico, como geometria descritiva, e dentro da geometria descritiva eu vou falar sobre retos, poliedros, bicetris, mediatriz, planos e projeções. Aí o segundo será método descritivo de rotação, rebatimentos e mudança de plano, e por último as perspectivas bimétricas, cavaleira e isométrica. Começando pelo geometria descritiva, podemos denotar de reta quando ambos os lados possuem sentidos infinitos. Aqui eu chamo essa reta de A, com A minúsculo, pois o A maiúsculo se dá ao ponto dessa reta, ou dessas semi-reta ou segmento de reta. Então eu posso denotar ela como A minúsculo. Aí quando é um ponto dentro dessa reta com dois sentidos infinitos, como tem aqui nesse exemplo, eu posso escrever qualquer letra, não importa, mas eu tenho que colocar essas setas aqui para denotar que é infinito. E eu posso escrever tanto dessa maneira quanto dessa. Só não posso deixar de colocar a flecha para dar o significado de infinito. Aqui já nessa semi-reta, então ele quer dizer que um lado é infinito, e aqui os dois pontos A e B, o B é infinito, mas o A não. O A, esse ponto aqui, ele por isso o nome já diz que é uma semi-reta. Em um lado ele é um lado infinito, o outro não. Eu poderia escrever assim, mas não ao contrário, para o A infinito, pois a seta está para esse lado. Aqui no segmento de reta é a mesma proposta, só porque não é infinito, ele é finito. Em ambos os lados sejam infinitos. Eu posso escrever assim, ou assim, sem o segmento de a flecha pro lado. Já na parte de poliedros, eu tenho esse cubo aqui, e essa projeção aqui desses lados, eu posso usar essas cotas que tem nessa parte, olhando de cima para baixo na parte superior, eu posso denotar essa parte dessas cotas aqui, ó. Olhando, ela vai ficar exatamente como um quadrado. Ou olhando também na parte frontal, você pode notar que essa parte aqui, ó, vai ser a mais marcante que você conseguir ver no vídeo, no, nessa imagem. Ou do lado lateral, o mesmo processo para ambos os lados, ela vai ter essa projeção aqui. Já nesse poliedro, nesse poliedro piramidal, podemos ver essa parte aqui, essa pontilhada aqui no meio, é as bases sobrepostas, e olhando de cima para baixo, parte superior, vemos essa parte como um X. Vamos ver um quadrado e um X. E o meio aqui é a parte mais superior da pirâmide. E agora explicando sobre a parte de bissetriz e mediatriz. A bissetriz é a divisão de um ângulo em duas partes geometricamente iguais. Isto é, eu coloco eu coloco duas retas aqui em ambos os lados. Eu pego qualquer ponto, seja aqui, como coloquei aqui na estrelinha, coloquei o ponto A aqui e o ponto B aqui. Mas tanto faz aonde que ele vai ser. O importante é saber aonde que vai estar a bissetriz. Eu peguei esse ponto, supomos que eu coloquei o compasso no B aqui e fiz aqui pontilhado. Coloquei a ponta fina do compasso aqui e bati com o compasso nessa parte. O mesmo processo eu fiz no A. Ele vai ter a sua bissetriz nesse ponto aqui. Então, essa parte aqui é onde divide o ângulo aqui e onde que dá as duas partes do, com o ângulo iguais para cada uma. O, a minha diretriz segue quase o mesmo processo, só que eu tenho uma reta aqui, eu chamei aqui de A e B,
eu pego o mesmo processo, coloco uma ponta fina aqui no B ou no A, quando faz. Eu não vou mudar o comprimento do compasso, como eu não mudei aqui nesse exemplo da bissetriz, e vou fazer, ó, pontilhado. O mesmo processo eu vou fazer aqui. Por exemplo, eu pego aqui e faço assim, não vai ficar corretamente, porque eu estou fazendo só baseado só no olho mesmo. Então, podemos notar que essa parte aqui, ó, é aonde que divide. Ó, fazendo o risco aqui como já está feito. Essa parte aqui, ó, divide corretamente esse segmento de reta em duas segmentos de reta, o que dá aqui a mediatriz. Agora, prosseguindo com... Seguindo agora com a parte de perspectivas bimétricas, cavaleiras isométricas, podemos ver aqui, ó, a parte de largura. Tem esse desenho aqui dessa épora, e usaremos esse desenho aqui para dar seguimento nossas projeções de cavaleira e isométricas. Aqui podemos ver esse retângulo aqui. Esse em vermelho é a largura, azul é o comprimento e preto é a profundidade. Fazendo o desenho aqui, ele vai dar exatamente um cubo. Tá? Se eu colocar as medidas, é que eu não coloquei as medidas aqui, mas colocando, por exemplo, aqui, umas medidas quaisquer, só para fazer aqui 3, bom, por exemplo, aqui tem 3, o vermelho aqui tem 5 e aqui tem 4. O mesmo processo. Era isso. Nessa parte de geometria descritiva, irei explicar sobre planos de projeção. Irei usar como exemplo um desenho que eu tenho, alguns desenhos que eu tenho de plano de topo, frontal e horizontal. Mas irei explicar melhor com o plano de topo e usarei ele como modelo para explicar as outras etapas dessa atividade, que é a geometria descritiva, os métodos descritivos de rotação, rebatimento e mudança de plano. E então tá. Aqui, seguindo, podemos ver várias desenhos aqui, vários significados para ele. Olhando assim, podemos ver que tem várias informações nesse desenho. Aqui esse 3D diedro é 3 dimensões e ele é o formato de um diedro. E aqui, seguindo aqui por esse quadrado aqui que temos aqui embaixo, esse PH, que é o plano horizontal, e esse P aqui é esse quadrado. O P' aqui é esse plano vertical e o P2' é o plano de perfil. Aqui esses pontos em vermelho são são os pontos principais aqui, esses segmentos de reta aqui. Esse quadrado aqui em vermelho é o desenho em si, que eu peguei por essas medidas aqui que eu tenho aqui para EFGH. E eu usei para fazer esse desenho que está em linha vermelha. Aqui temos o X, o Y e o Z. Fazendo as medidas aqui que tem nessa 1 para X, 1 para X, 1 para Y e 5 para Z, e assim por seguinte, eu chego exatamente nesse desenho aqui, que está em vermelho. Essa linha verde são os rebatimentos. Olhando dessa parte frontal aqui, você consegue ver o rebatimento dela certamente igual aqui, ó, para E e para o F, como o G e o H.
pois o H ele está atrás e o E ele está atrás do F. O H está atrás do G e o E está atrás do F. Aí então você vai ver só esse ponto aqui. Vai ver como esse ponto aqui, como ele está atrás, né? Agora na parte frontal, olhando daqui para lá, você consegue ver os rebatimentos exatamente como um quadrado. O H ele deve vir nessa medida e o E e o F nas outras medidas, formando um quadrado. E na parte superior, olhando de cima para baixo, você vai ver um quadrado também, exatamente um quadrado. Pois fazendo o rebatimento desses pontos que estão em vermelho aqui, você consegue ver que ele forma certamente um quadrado. E nessa parte de por aqui, podemos ver a parte frontal, superior e... Desculpa. Lateral, superior e frontal. Foi o mesmo rebatimento que eu usei aqui nessa épora. Mas, se você quiser pegar esse desenho e fazer o rebatimento, ele vai ficar igualmente a esses pontos aqui que estão em vermelho. E agora irei explicar por que esse plano de topo. Os pontos são representados por suas coordenadas de cota e altura. E o plano frontal, os pontos são representados por suas coordenadas de afastamento e altura. Ó, aqui eu usei um desenho diferente. E somente duas medidas, ó, o E e o F. Aqui o F aqui embaixo. E o E aqui. E o plano horizontal, os pontos são representados por suas coordenadas de afastamento e cota. Ó, aqui. A, B, C e D. Suas devidas medidas. E na épora ele fica assim, na épora. Agora aqui nessa parte de perspectivas miméticas, cavaleiras isométricas, eu irei exemplificar com esse desenho já pronto que tenho aqui, projeção de épora, e após eu vou jogar esse desenho aqui para essas projeções em cavaleira e em isométrica. Aqui em azul nós temos o nosso comprimento, em vermelho a largura e preto a profundidade. Logo aqui na cavaleira, não podemos esquecer também que todos os ângulos de ambos os três têm que ter, são todos iguais. Portanto, cada uma tem que ter 120 graus, 120, 240 e 260. Aqui na isométrica é diferente, pois o ângulo aqui tem um ângulo reto que é de 90 graus. E aí 360 menos 90 dá 270. Aí dividido para 2, 135 cada um, formando aqui um círculo de 360, igualmente como o cavaleiro. Agora, jogando esse desenho aqui em épora e projetando aqui no cavaleiro, podemos fazer aqui, ó, começando aqui pela profundidade. O desenho não ficou totalmente perfeito, mas ele vai formar quadrado. Meio que retângulo, é um retângulo, desculpa. Mesmo que o segmento. Isso. Agora fechou. Era isso. Até mais.